Canal Cinessemia vai tratar da moral dos fortes em Friedrich Nietzsche. Nietzsche dizia que os homens devem seguir a moral dos fortes. E o que seria isso? Seria uma moral fundada nos instintos humanos, instintos de sobrevivência e adaptação, tal como dizia Darwin. Segundo essa moral, os homens seriam capazes de realmente se realizarem, de revelarem o seu potencial, de serem o que de fato são, sem precisarem de uma determinação externa a si mesmos. Ou seja, a determinação seria a sua própria autonomia, sua própria ideia e visão de mundo seria aquilo que ele seguiria para ser feliz. Dentro desse pensamento, então, vamos tratar de dois filmes, a começar por Serpente de Luxo, 1933. Nesse filme, Lily Powers, interpretada por Barbara Stanwyck, é uma moça que trabalha num bar, porém é constantemente abusada pelo seu pai, um bêbado, um homem alcoólatra, que acaba sempre provocando escândalos e dificultando a sua vida. Porém, um certo dia ela recebe o conselho de um professor, um homem ao qual ela chama de Mr. Craig, interpretado pelo Alphonse Etier. Esse homem, ele é um filósofo, ele lê para ela um trecho da filosofia do Nietzsche, dizendo que ela tem que seguir a moral dos fortes, que ela tem que ser forte e fazer de tudo para se afirmar, para, digamos, sobressair a respeito de tudo aquilo que possa, digamos, atrapalhar o caminho dela. Tomando essas palavras como, então, um mandamento, a Lily acaba saindo da cidade pequena e vai para a cidade grande, Nova York, tentar a vida. O mérito desse filme foi tratar de questões de empoderamento feminino muito antes dessa expressão existir. Embora 1933 seja um ano ali próximo de 34, que foi quando as mulheres conseguiram o direito de votar, as mulheres se manifestaram no mundo inteiro a favor, né, ou preconizando, lutando pelos seus direitos políticos, de representatividade e assim por diante. No entanto, esse filme é acusado de ser machista porque o conselho que o professor dá, basicamente, é para a moça usar os poderes de sedução dela para conseguir o que ela quer. E nesse sentido, a mulher estaria sendo objetificada e isso não contribuiria de verdade para o empoderamento feminino. Bom, questões polêmicas à parte, o fato é que a ideia do Nietzsche era sobreviver e se adaptar, fazer tudo para vencer, independente do meio, do contexto em que você esteja vivendo. Essa ideia do Nietzsche, claramente, Lily Powers, nesse filme, segue à risca. Ela desafia o destino dela, ela entra num universo corporativo, universo dos homens, e consegue ir subindo, escalando, até chegar ao topo dessa instituição. Isso fica bem claro. Então, esse filme ele conseguiu instigar as mulheres na década de 30. Obviamente, ele sofreu a censura do Código Reis, que é o código de censura ao cinema americano, que vigorou durante a época da Grande Depressão, um período entre a Primeira e a Segunda Guerra. Mas Lily, em um determinado momento do filme, diz: toda a minha vida é marcada pela exploração. Então, ela diz para si mesma: jamais vou permitir ser explorada novamente. Então, essa é a tônica desse filme. Ela faz de tudo para mudar o jogo, para realmente assumir o papel de forte e não mais de fraca, daquela que está sempre subjugada dentro da relação. O outro filme, Sete Homens e um Destino, de 1960, é uma adaptação do clássico japonês Os Sete Samurais. Esse filme traz, então, Chris Adams, na pessoa do Will Brynner, que vai ser contratado por alguns camponeses que estão cansados de serem espoliados por bandidos. Esses bandidos são comandados por Calveira, interpretado pelo Amy Wallach. Eles querem uma proteção. O Chris junta mais 6 homens e formam um bando de 7 homens que vão tentar mudar esse destino. O destino dos camponeses de sempre serem espoliados e roubados, enfim, serem subjugados pelos bandidos por conta do seu arsenal, por conta do seu bando muito maior. Então são 7 homens contra um bando muito maior, porém
eles seguem a moral dos fortes. A moral dos fortes faz com que eles, mesmo sentindo medo, resistam ao medo, enfrentem o inimigo e deem um exemplo de bravura. Eles encaram a vida, rejeitam a omissão. Para eles, você pode morrer, mas o que é inaceitável é ser omisso, é não agir, é ficar esperando as coisas acontecerem. Então eles resistem à tirania, eles se unem e essa união faz deles uma equipe, e é por isso que mesmo com 7 homens, mesmo que ao final eles não consigam resistir ao inimigo, eles entendem que é necessário lutar. Por dever de consciência, por autonomia do sujeito, é necessário lutar contra o inimigo que o oprime. Então, eles são fortes, e por serem fortes não se deixam aprisionar por nada, nem por prisões mentais, no caso seria o medo, e nem pelas prisões humanas, no caso seria nenhum inimigo que quer te dominar ou subjugar. Então aqueles 7 homens tornaram as suas vidas algo memorável. E o que fez isso? O que foi o responsável por isso? Suas ações. Todas as vidas são iguais. O que torna elas diferentes são as ações que tornam a vida de alguém algo inesquecível. É isso que denota a grandeza de alguém. E isso foi bravamente mostrado nesse filme. Então os 2 filmes, Serpente de Luxo, de 1933, e 7 Homens e um Destino, de 1960, trazendo exemplarmente a moral dos fortes de Nietzsche para as telas dos cinemas. É isso aí, até o próximo vídeo. Tchau, valeu!